Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Começando aí agora então mais uma live dessa série de lives, né, que eu vou estar trazendo ao longo desse mês de agosto. Essa série, de fato, essa live, de fato, voltada para o perfil comportamental do sucesso. Então, bom, vai ser uma série de lives. Semana passada já teve uma live, essa semana vai ter duas, essa semana, hoje e sexta-feira. Então, se esse tema é um tema que te interessa, né, já vale a pena você ficar. Se você ainda não tem muita noção desse tema, melhor ainda, fica aí na live, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. O tema da live de hoje é o perfil comportamental do sucesso, tá? Já agradeço o pessoal que está aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a todos, espero que vocês fiquem, que seja um tema que de fato ajude vocês. Vai mandando aí aviãozinho para que outras pessoas possam aparecer, tá? Eu estou aqui tanto no gravado quanto no ao vivo, então a gente vai dar um jeito aqui de estar indo interagindo, tá? Bom, o tema de hoje, o perfil comportamental do sucesso. E aí, antes da gente entrar a falar sobre o perfil comportamental e que perfil comportamental é esse do sucesso, vale a pena você pensar sobre o que é sucesso para você. A definição de sucesso, né, além do dicionário, do ser bem-sucedido, de ter êxito, qual é a definição para você? Quais são as evidências que precisariam acontecer para que você tivesse a convicção de que chegou ao sucesso? Tem uma frase que eu não consegui copiar aqui, nem decorar para poder falar para vocês, mas tem uma frase de um escritor e filósofo estadunidense chamado Ralph Waldo Emerson, que é uma definição que eu gosto muito, porque entre as coisas que ele fala é você conseguir ajudar alguém, é você conseguir fazer com que a vida de alguém se torne mais fácil através da sua existência. É uma definição de sucesso que eu gosto muito e que eu acho que vale a pena você pesquisar. Eu vou colocar aí também em uma outra publicação para que você tenha acesso. Mas eu volto a perguntar: o que é sucesso para você? Quais são as evidências de que você teve esse sucesso? Sucesso é ser rico? Sucesso é ter muito dinheiro na conta? Sucesso para você é chegar no mais alto escalão dentro de uma hierarquia empresarial? O que é sucesso para você? É poder conhecer o mundo inteiro? Qual é a definição de sucesso? Você precisa ter essa definição, até mesmo para, já que a gente está falando sobre o perfil comportamental do sucesso, né? Eu entendo que você almeja chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Tá? E aí, uma das melhores definições que eu acredito sobre sucesso é que sucesso é você ser próspero. Ter sucesso é você ser próspero. E você ser próspero, de novo, não é sobre dinheiro, não é nada sobre isso. Ser próspero é ser frutífero. Então, o que é ter sucesso para você, Tiago? Ter sucesso para mim é ser próspero. E ser próspero é ser frutífero. É ser frutífero. Ser frutífero está ali conectado, ligado exatamente com a questão do propósito. Nós nascemos com um propósito que é de frutificar. E aí, quando você frutifica, você é próspero. E dessa forma você alcança o sucesso. Tá? Bom, por que que conhecer o perfil comportamental é tão importante? Uma vez que você conhece o seu perfil comportamental, eu sempre costumo dizer que você se liberta de muitas coisas. Nesse meu processo de desenvolvimento, conhecer o meu perfil comportamental foi o primeiro passo e eu julgo que foi o passo mais importante de toda a minha caminhada. Por quê? É natural que a gente se compare muito, né? Ah, eu sou mais procrastinador, eu sou mais falante, eu sou mais tímido, eu sou mais introspectivo, enfim. E a gente se compara muito, a gente se coloca muito nesse lugar de comparação, e isso acaba muitas vezes, na maioria das vezes, sendo muito prejudicial para a gente. Além da gente se comparar de forma pejorativa, a gente não valoriza, né, o que a gente tem.
E aí eu já contei aqui em um outro vídeo que eu fui fazer um curso de oratória e só depois disso que eu comecei a valorizar o que eu tinha. Mas eu era um cara muito indisciplinado, eu era um cara que começava a fazer muitas coisas e não terminava. E eu não conseguia entender o porquê que isso acontecia. Se eu não tinha clareza do porquê isso acontecia, pior ainda, como é que eu ia tratar isso? Né? Como que eu conseguiria dar um jeito nisso? Aí, em determinado momento, eu ouvi sobre essa questão do perfil comportamental, até porque quando você vai fazer processos seletivos, dependendo da empresa que você for, algumas dessas empresas elas usam de análise de perfil comportamental para poder avaliar os candidatos e adequá-los da melhor forma. E aí eu me interessei pelo assunto, e aí eu fui pesquisar. E aí, na época, eu fiz uma análise de perfil comportamental. Quando eu fiz essa análise de perfil comportamental, o meu perfil deu um perfil isolado chamado de influente ou comunicador. E aí, nesse conjunto de características do perfil, eu comecei a ler, comecei a me perceber dentro daquele perfil. Eu tive a oportunidade de conversar com um analista e ela foi me auxiliando, né? Eu vou falar um pouco mais sobre análise de perfil comportamental um pouco mais na frente. E aí eu fui me percebendo dentro daquela realidade. Quando você se percebe dentro de um perfil, pelo menos comigo, a primeira coisa que aconteceu foi, eu digo, caramba, eu não sou o único, eu não sou o pior da face da Terra, eu não sou a pessoa que tem todos os problemas. Não. Você começa a perceber que, dependendo do seu perfil, você tem um conjunto de características positivas e negativas. E aí, quando você ganha essa clareza sobre quais são seus pontos positivos e negativos, o porquê de determinados comportamentos, aí meio que começa a fluir algumas coisas dentro de você, você começa a entender, entendi agora, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu sou assado. E aí, quando você ganha essa clareza, obviamente você ganha poder de ação, porque aí você começa a perceber algumas coisas. Quem tem um perfil de influência, quem tem um perfil comunicador, são pessoas que são bastante desenroladas, comunicativas, né? Mas são pessoas que odeiam rotina. São pessoas que odeiam processos. São pessoas que têm um lado criativo, aflorado, que gostam, né, de ter as suas vidas conduzidas de uma forma mais leve, sem tanta rigidez. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu percebi o porquê que eu tinha dificuldade para começar a ler livros, né, para dar continuidade na leitura de livros. Aí eu comecei a entender o porquê que eu começava a fazer determinadas coisas e eu não conseguia concluir. Eu comecei a entender que determinados comportamentos que eu tinha não era porque eu era preguiçoso, não era porque... Não, é porque o meu perfil tinha um funcionamento diferente do perfil de outras pessoas. E aí, quando você entende qual é o seu funcionamento, aí você começa a ter a possibilidade de criar estratégias para poder vencer esse funcionamento, né? Para vencer esse padrão de funcionamento e aí conseguir desenvolver um novo padrão. Então, por exemplo, eu sempre falo que eu tinha muita dificuldade para ler livros, para criar um novo hábito, né, de ler livros. E então, entendendo como é que era o funcionamento do meu perfil, eu busquei uma estratégia de leitura. Então eu comecei a buscar livros que fossem menores, livros que tivessem mais imagens, porque aquilo ia me incentivar, né? Eu ia conseguir capítulos pequenos, tá? Para que eu tivesse aquela sensação de conclusão, porque o meu perfil precisa de um retorno rápido, então eu não posso pegar um livro de repente que tem um capítulo com 50 páginas, né? Então eu fui buscar livros que tinham capítulos pequenos que eu pudesse concluí-los de uma forma mais rápida. E aí, dessa forma, eu comecei a desenrolar, né, a entender esse funcionamento e agir em relação a esse funcionamento. Bom, quando você tem essa clareza do seu perfil, você entende o funcionamento do seu corpo, você entende o funcionamento da sua mente, e dessa forma você se liberta. Se liberta do quê? Das acusações, como eu falei. Não, você é o pior, você é burro, você é preguiçoso. Não, eu não sou nada disso. Eu tenho
um perfil e eu preciso me adequar a esse perfil. Você se liberta porque você para tanto de querer viver a vida como o outro vive, porque você tem clareza de que seu perfil é um e o perfil ali do colega é outro, completamente diferente. Todos nós temos características de todos os perfis comportamentais. Eu vou falar sobre os perfis daqui a pouco. Segura, estou dando um panorama para você entender. Todos nós temos características de todos os perfis. Gente, o estudo sobre perfil comportamental, né, sobre esse padrão de comportamento, ele é muito antigo, vem muito antes de Cristo, tá? As pessoas, por mais que nós sejamos pessoas diferentes, a gente sempre acaba percebendo dentro de um, de outro ali, padrões muito parecidos. Então, desde antes de Cristo, as pessoas tentavam parametrizar esses padrões, né, esses comportamentos, e aí tentavam ajustá-los dentro de grupos. Então, já teve uma fase que a gente dizia que as pessoas eram da água, da terra, do ar. Os nomes, eles variaram, eles tiveram variações ao longo dos anos, tá? Mas a ideia dos comportamentos foi a mesma, foi a mesma. Até que um médico chamado Martinson, ele criou um livro sobre comportamento, e inspirado nesse livro dele, veio outros criadores que, na verdade, desenvolveram um software, tá, que parametrizaram esses comportamentos, colocaram dentro de um sistema e daí nasceu o sistema DISC. Tá? E aí aqui no Brasil existe um outro programa que meio que abrasileirou o sistema DISC, que é o Profile. Tá? Então, basicamente existem 4 perfis. Segundo o DISC, dominante, influente, estabilidade e conformidade. Trazendo aqui, né, para o abrasileirado, para o Solids, você tem o perfil executor, comunicador, planejador e analista. O nome é só um detalhe, mas as características, o perfil de cada um é o mesmo, o perfil de comportamento. Tá? Então, pense o seguinte, vou falar sobre eles um pouquinho mais na frente, mas pense o seguinte, se todos nós somos pessoas diferentes, se cada um de nós temos características de todos os perfis, mas temos a dominância de um perfil mais do que o outro, qual é o perfil comportamental de sucesso? Qual é o seu perfil comportamental de sucesso? O seu perfil comportamental de sucesso é o seu perfil. É o seu perfil. Infelizmente, a gente enfrenta muitos problemas, não por conta das competências que nós temos, mas por conta do ambiente que nós estamos. Pensa o seguinte, uma pessoa que diz, não, eu sou mais introspectivo, eu sou tímido, coisas do tipo. Não é que ser tímido, ser introspectivo seja ruim. Ser tímido e introspectivo só vai ser ruim se você estiver num ambiente errado. Só vai ser se for assim, tá? Imagine que nós somos peças de um quebra-cabeça. Somos peças de um quebra-cabeça gigante. E aí, onde é que nós nos completamos? Nas nossas faltas e fartas, né? Naquilo que nos sobressai e naquilo que nós não temos. Naquilo que me falta e que tem em você, nós nos completamos. Naquilo que eu tenho que você não tem, nós nos completamos. O grande problema é que a gente quer ser peças iguais de um tabuleiro. Não dá. Somos peças diferentes e que nos completamos. Então, que peça é essa? Que peça é você? Tente imaginar o seguinte, estou aqui pegando um pouco da minha pesca para não me perder. Vamos lá, pensem um pouco nos personagens bíblicos. Imagine aí Davi. Imagine aí Davi, certo? Agora pense em Moisés. São homens iguais? Pensa aí. Outros personagens, Mateus. Para quem está assistindo a série The Chosen aí vai ser mais fácil. Agora pense além do Mateus, pense no Pedro.
São pessoas iguais? Vou dar mais exemplos. No futebol, Romário e Kaká. Eu não estou falando sobre habilidade, eu estou falando sobre o perfil. Né? Você vê que tem pessoas que são mais confiantes, eu estou falando de pessoas que são mais reservadas, né? Pessoas que são um pouco mais arrogantes, outras que são mais melancólicas. De novo, não tem perfil bom ou perfil ruim. O que existe é um perfil bem adequado. Quando você tem a sua característica dentro, sendo bem utilizada em um bom ambiente, você flui. E aí, eu quero compartilhar algo com você. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? Que a gente quer funcionar ao invés de fluir. Funcionar ao invés de fluir. E qual é a diferença? Funcionar é quando você consegue desempenhar alguma tarefa por aquilo que você está aprendendo, né? Fluir é quando você está no seu lugar de maior potência. Pense o seguinte, você pode aprender o que você quiser, você pode ser bom em tudo que você se dedicar, mas você vai ser infinitamente mais poderoso se você fizer aquilo que você nasceu para fazer. Você que é introspectivo, pode aprender a ser comunicativo? Pode. Você que é introspectivo, pode trabalhar com venda? Pode. Você que é comunicativo, pode aprender a trabalhar com análise de dados? Pode. Mas você não vai estar no seu lugar, no seu ambiente de potência. É igual a como se você estivesse pegando, né, com animal isso é um pouco mais complicado, mas imagine o seguinte, se você pegar um peixe, né, e querer fazer com que o peixe voe. Tá? Então, o ser humano, claro, ele desenvolve habilidades. Você pode desenvolver, você vai aprender, mas não é o seu lugar de maior potência. Então a questão é, qual é o meu ambiente de potência? E aí, para você ter maior clareza sobre o seu ambiente de potência, você precisa ter clareza sobre o seu perfil. Tá fazendo sentido? Você precisa ter clareza sobre o seu perfil, quais são as suas habilidades, naquilo que você é bom, sabe? Quais são os seus limites. Quando eu comecei a entender, e aí a gente está falando sobre propósito, está falando sobre você estar no seu lugar de potência, você destravar a sua vida, quando você começa a procurar aqueles testes vocacionais, né? Poxa, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou me envolver com o quê? Eu vou fazer o quê? Quando você consegue conectar isso ao seu perfil, porque o seu perfil tem a ver com a sua identidade, ao invés de funcionar, você flui. Você flui. Tá? Então, bom, quais são os 4 perfis e quais são as características dele? Como eu falei, tem o dominante, tem o influente, tem o estabilidade e tem o de conformidade. Tem ali o executor, o comunicador, o planejador e o analista. O perfil executor ou dominante são pessoas que são mais abertas a risco. São pessoas que estão mais... elas gostam do risco. Elas não gostam, né, de receber ordens. Elas gostam de dar ordens. Elas são aquelas pessoas que batem no peito e dizem, joga para mim, deixa que eu resolvo. Sabe? São pessoas que podem ser muitas vezes interpretadas como pessoas mais arrogantes, né? Porque elas são muito confiantes. Elas são muito confiantes. Elas não se preocupam tanto com o que as pessoas vão dizer. Para ela, o importante é fazer rápido, sabe? Ela não liga tanto para status, ela quer a grana, ela quer receber o resultado rápido, tá? São essas pessoas do perfil mais dominante. Para ela, o importante é fazer rápido, tá? O perfil comunicador já é diferente, né? O perfil comunicador, para ele o status é muito importante, sabe? Ele gosta de ser o centro das atenções, tá? Entre receber uma grana rápida, alta ali, sem ninguém saber,
ou demorar um pouquinho mais, receber um pouco menos e ter um reconhecimento ali na frente de todo mundo, ele vai querer o reconhecimento na frente de todo mundo, sabe? Ele gosta dessa coisa do status, tá? Ele gosta dessa interação, por isso que muitas vezes ele perde interesse pelas coisas muito rápido, tá? Porque ele é muito intenso, né? Então ele gosta das coisas muito rápido e ele desgosta também muito rápido, tá? O planejador ou de estabilidade já é uma pessoa mais flat, né? Já é uma pessoa que dificilmente você vê o humor oscilar. Ele é mais tranquilão. Ele é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas juntos, é um bom amigo, é um bom parceiro, porque como ele não é tão influenciado ali emocionalmente, ele consegue te dar conselhos, opiniões, sem envolver muito. Enquanto o colérico o colérico é outro nome, mas assim, enquanto o perfil dominante e o perfil de influência, né, já são assim, já tem muita energia, de repente, dependendo do que tem acontecido, já vai querer sair para briga e coisas do tipo. O perfil planejador não, é mais tranquilão, sabe? Ele é mais brando, mais tranquilo, tá? Para ele o importante é fazer junto, é envolver todo mundo. São bons gestores, porque eles conseguem, eles têm uma liderança mais condescendente, né? Enquanto o perfil dominante é mais diretivo, dá ordens, ele gosta de ouvir, ele gosta de participar todo mundo. E o perfil analista é um perfil mais melancólico, bem introspectivo. Para um analista o importante é fazer certo. Então é aquela pessoa que vai ler, é uma pessoa que é detalhista, é uma pessoa que, sabe, eu brinco dizendo que é aquela pessoa que lê o manual. Se você pega um perfil dominante, né, um perfil executor e um perfil comunicador, dane-se manual, ele quer aprender, ele quer fazer rápido, ele vai aprender mexendo. O analista não, ele vai ler, ele vai buscar entender. Percebe? Aí você fala assim, qual o melhor perfil? Depende. Depende de onde ele está trabalhando. Agora veja, se você tem um perfil analista, né? Se você é essa pessoa que de repente gosta, é mais minuciosa, você é uma pessoa que está mais apegada ali a detalhes. Se você for trabalhar num ambiente meio caótico, você não vai se sentir bem. Porque você é uma pessoa de processos, você é uma pessoa mais metódica, né? Então você não vai se dar tão bem naquele ambiente. Aí de repente você está forçando funcionar em um lugar, quando na verdade você poderia fluir em outro. E aí, como eu falei na outra live, né? Você está pronto para ser você? Você está disposto a ser você mesmo? Ou você quer continuar insistindo a ser uma outra pessoa? Imagina que você tem um perfil aí comunicador. E aí, do nada, um amigo liga para você, uma amiga liga para você e diz assim, tô passando aí na sua casa agora pra gente sair. Para você que tem um perfil comunicador ou um perfil executor, para você é tranquilo. Você, jogo rápido, vai tomar um banho, troca de roupa e vai. Se você fizer isso com uma pessoa que tem um perfil planejador, analista, esqueça, ela não vai. Porque ela é metódica, ela precisa se planejar, se organizar, precisa abrir agenda, precisa... Percebe? Uma das características que a gente fala muito sobre Jesus, do sucesso, né, ministerial, fora a questão divina, é porque ele conseguiu juntar homens com perfis completamente diferentes. E lembra da história do quebra-cabeça? Bons líderes entendem, né, que um grande time é formado, de fato, por várias peças. Se você tiver peças iguais, não dá certo. Não dá certo. Tem uma história bastante conhecida aí de um time do Vasco que foi, eu não me lembro o ano, mas aí que tinha Romário, Edmundo,
tinha um outro cara nesse time também, que agora eu não vou me lembrar o nome, e eram pessoas que tinham perfis de dominância. Choca, não dá certo. Não dá certo. Então, quando você pega ali os discípulos, tinham perfis diferentes, eles iam se completando. Se você é líder, para você construir uma equipe de sucesso, você vai precisar ter membros diferentes nesse grupo. Então eu repito, qual é o perfil comportamental de sucesso? É o seu. É o seu perfil. Agora, para que você desenvolva, para que você tenha sucesso com o seu perfil, você precisa avaliar se você está no ambiente certo. Primeiro, ter clareza, né, sobre qual é o seu perfil, quais são as suas características. E aí, uma vez que você tenha maior clareza sobre isso, aí você vai analisar, observar qual é o ambiente que você está inserido. Por que isso tudo é tão importante? Quando a gente fala sobre destravar a sua vida, a gente fala sempre sobre clareza. Clareza sobre identidade, clareza sobre propósito. Ganhar clareza sobre a sua identidade passa por você entender qual é o seu perfil. Tá? Bom, se você for dar uma googada, você vai perceber que existem muitos testes para que você descubra qual é o seu perfil comportamental na internet. Tiago, você acha que fazer esses testes é legal? Mais ou menos. Tem a parte boa de você fazer essas avaliações, né? Porque aí você, de alguma forma, se você está completamente no escuro, você vai ganhar um pouco, você vai ganhar essa clareza, né? Você vai ter maior percepção sobre... vai ter uma ideia ali, né, de qual é o seu perfil. Mas esses testes de internet não anulam a análise de perfil comportamental, que é o relatório que você recebe. Porque esse relatório te traz um conjunto de informações que esse teste de internet você não vai ter. Tá? Então, Tiago, eu não sei nada sobre perfil, vale a pena? Vale. Mas se você realmente quer extravar a sua vida, quer usar o máximo de informações que você puder para ganhar essa clareza, faça a análise de perfil comportamental. Tá? A análise de perfil comportamental. E aí, bom, você deve estar vendo aí no Instagram que vai acontecer um evento no dia 24 de agosto. Vai ser uma aula também, mas é uma aula muito especial, tá? Uma aula em uma sala fechada. E para quem participar dessa aula, vai saber, né, alguns benefícios, digamos assim, sobre a análise de perfil comportamental. Tá? Vai rolar algo muito legal lá envolvendo a análise de perfil comportamental. Tem lá no link da bio, na bio tem um link que você clicando, você vai ter maiores informações a respeito do evento do dia 24. E aí, participando do evento do dia 24, você vai entender o que eu estou falando agora. Tá? Que vai ter algo muito legal envolvendo a análise de perfil comportamental. Tá bom? Então, assim, recapitulando, qual é o perfil comportamental de sucesso? O seu. O que é mais importante, além de ter clareza sobre o seu perfil, é saber o ambiente que você está inserido. Quando você tem clareza sobre o seu perfil e consegue ajustar isso de forma que você vá, atue no lugar onde você é o seu lugar de potência, onde você tem ali a maior probabilidade de exercer potência, você para de apenas funcionar e aí você começa a fluir. Quando você começa a fluir, a sua vida fica infinitamente mais fácil. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser completamente fácil, estou dizendo que vai ser absurdamente mais fácil do que quando você está em um ambiente a qual você não deveria estar e quando você não está usando aquilo que você tem de melhor. Tá? Então, entender sobre esse perfil, ganhar clareza sobre esse perfil, te liberta. Te liberta. Te liberta para que você seja a melhor pessoa que você pode ser, te liberta para que você não fique gastando energia querendo ser quem você não nasceu para ser. Tá? É isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se sim, eu vou pedir aí para que você
faça algum comentário, que você compartilhe esse vídeo para mais alguém. Sexta-feira vai ter mais uma live e, enfim, a gente vai ter muita oportunidade de estar batendo papo, de estar conversando, e o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente e que esse conteúdo possa, de fato, abençoar você e fazer com que você tenha mais êxito na sua caminhada, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, grandemente. Um grande abraço. A gente se vê. Tchau, tchau.